partir daqui que o justo viverá pela fé. Lendo então, irmãos, e compreendendo que o justo viverá por fé, nós temos aqui agora um ponto fundamental para a nossa vida com Deus. Um ponto essencial para o nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos compreender que a Bíblia Sagrada, ela mostra vários aspectos de fé. A Bíblia Sagrada, ela não mostra apenas um aspecto da fé. E por isso nós precisamos compreender pelo menos alguns aspectos da fé. E o primeiro aspecto que eu quero apresentar para os irmãos é a chamada fé natural ou a fé geral. Essa é um tipo de fé que todo indivíduo no geral tem, pois essa fé, ela diz que todos os homens creem em Deus. Por isso, dessa forma, se você perguntar a qualquer pessoa, você crê em Deus? Ela vai dizer, eu creio em Deus. Por isso, essa é uma fé geral. Essa fé somente aponta para a crença na existência de Deus. Para essa fé, porém, essa fé não é uma fé salvadora. A Bíblia afirma que esse tipo de fé até os demônios possuem. E, às vezes, a Bíblia, na verdade, mostra que os demônios as possuem e, muitas das vezes, possuem de forma ainda superior como os homens creem. Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 19, crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então observamos que essa fé geral, ela é uma fé que é dada a todos os homens. E todos os homens podem sim dizer, eu creio em Deus. E muitos desses homens, como nós sabemos, eles acabam crendo num Deus errado, ou acabam fazendo deuses para si. Como nós sabemos, muitas culturas acabaram produzindo deuses para si. Muitos acabaram produzindo o sol como Deus, a lua como Deus, o mar como Deus, o vento como um Deus. Se nós formos na Índia, nós vamos observar que há um Deus para cada coisa, inclusive para os insetos, inclusive os ratos são considerados sagrados. Então nós observamos que essa fé geral, ela está em todos os homens. E nós ainda podemos observar que esse tipo de fé, ela pode produzir algumas experiências particulares nesses homens, experiências espirituais e angelicais. Os homens com fé no Deus e verdadeiro, eles podem vir a ter essas experiências espirituais e até mesmo angelicais. Atos 10, a partir do verso 1 diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, verso 2, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Observe que este homem chamado Cornélio, ele era temente a Deus, dava esmolas, e continuamente orava a Deus. Verso 3, esse homem observou claramente durante uma visão. Então esse homem temente a Deus e que se relacionava com Deus, ele teve uma visão. Certa hora, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, observe que um anjo se aproxima dele, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Observa que Cornélio, ele tem um conhecimento de Deus, ele é um centurião, e ele conhece a Deus, ele dá esmolas,
é uma pessoa boa, é uma pessoa gentil, ele faz as boas obras, ele inclusive não só faz boas obras, como ele também orava a Deus. Eu imagino que ele jejuava, eu imagino que ele estava diante de Deus, e é isso que as Escrituras Sagradas vai dizer. O testemunho das Escrituras Sagradas diz fortemente que as esmolas dele chegou diante de Deus. É um homem que conhece a Deus, sim ou não? Conhece, ele conhece a Deus, mas o anjo agora numa visão aparece a ele. Os homens de fé geral, as mulheres de fé geral, todos podem ter uma experiência espiritual com Deus, todos podem ter uma visão de Deus. Nós estamos observando que Cornélio está tendo essa experiência. Ainda assim, se vocês talvez estiver achando que eu estou muito apelativo ao demonstrar um homem que de certo modo é piedoso, não se esqueça do rei Nabucodonosor e seus sonhos, não se esqueça do faraó, que teve também os seus sonhos, e não há nada de piedoso neste homem, e inclusive teve que chamar um dos servos de Deus para interpretar o sonho que Deus deu a faraó. Por isso não há nenhuma exclusividade em ter uma fé geral, uma fé que é comum e que é para todos os homens. Todos nós podemos estar aqui nessa noite crendo em Deus, todos nós estamos sentados inclusive aqui nessa noite porque cremos em Deus, mas essa ainda assim, eu digo para vocês, é apenas uma fé comum e uma fé geral que nos é dada segundo a graça e a misericórdia de Deus. Isso não significa que você é salvo, não significa que tal pessoa, porque teve um sonho de Deus, uma visão de Deus, ela é salva. Significa que Deus está falando com ela, significa que Deus está querendo a alma dela. Você pode dar esmolas, você pode fazer as suas caridades, você pode se comportar muito bem, mas ainda assim, você crendo em Deus deste modo, esse é apenas uma característica da fé que é dada a todos os homens. Atos 10, verso 5 vai dizer o seguinte: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aquele homem se relacionava com Deus, dava esmolas, orava a Deus, mas não era salvo. O seu relacionamento com Deus não proporcionou salvação, porque a salvação, meus amados irmãos, não é por obras. Lembre-se, esse aqui é um dos pilares da reforma. A salvação não é porque você deu esmola para o faminto na rua. A salvação não é porque você trouxe dízimos e ofertas. Tudo isso nós devemos fazer porque aprendemos com nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei essas coisas e não vos esqueçais das outras. Por isso nós dizimamos, nós ofertamos, damos esmolas para os necessitados, alimentamos os famintos. Porém não é por isso que nós somos salvos. A salvação não é por obras. E nós temos aqui agora o anjo dando a orientação para ele. Vai, manda chamar Simão, chamado Pedro, apelidado de Pedro. E Simão também tem uma revelação de Deus. E na revelação de Deus ele vê descortinar diante dos seus olhos animais impuros, cujo Senhor fala, come dos animais. E ele se rejeita, ele fala, não comerei, nada impuro eu vou tocar. E ele rejeita aquilo. E aí, quando ele chega na casa de Cornélio, ele vai entender a revelação de Deus, porque Deus havia dito para ele, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Essa é uma fé, meus amados irmãos, comum que todos nós vivemos.
Se você está presente nessa noite porque você crê em Deus, essa é uma fé comum, segundo a graça de Deus. Deus deu para que você creia. Por isso não é suficiente você dizer: eu creio em Deus, Ele existe, Ele é bom, eu sei das suas obras, eu sei dos seus feitos. Isso não é suficiente para você declarar-se salvo diante de Deus. É apenas um conhecimento geral que eu e você temos a respeito de Deus. Agora, pois, está agora indo para a casa dele aquele homem que detinha a palavra da salvação. Agora ele ia anunciar a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, no lar de Cornélios. Olha que coisa extraordinária. A partir daí é que ele, crendo no Senhor Jesus Cristo, que ele veio, morreu, ressuscitou, a partir daí ele seria salvo. Mas não por causa do seu conhecimento geral ou do seu relacionamento com Deus. Talvez você tenha experiências com Deus, não quer crer muito no nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem um relacionamento e diz: eu conheço a Deus. Você pode até se orgulhar disso, mas lembre-se, se você não confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, tu não serás salvo, porque a salvação é somente em Cristo Jesus. Observe, amados irmãos, Cornélio temia Deus, era temente. Hora ou outra nós trupicamos com pessoas tementes a Deus, piedosas, zelosas. Isso é natural. Isso é comum. Não ache que tal pessoa está sendo agraciada de tal modo que ela entrará no céu, conforme Elias entrou. Vai vir uma carruagem, vai vir fogo, vai vir trovão, vai vir relâmpago, e ela vai subir como um querubim ungido. Não, queridos. A salvação é em Cristo. Por isso, esse é um dos aspectos da fé. O segundo aspecto da fé é a fé para milagres. E aqui nós temos mais um aspecto da fé que as pessoas também acabam se confundindo. Esse tipo de fé é voltado somente para o recebimento de milagres. As pessoas geralmente afirmam: eu creio que receberei o meu milagre, pois eu creio no meu Deus. Normalmente é assim. As pessoas vêm aos cultos, às vezes quando estão doentes, e diz: eu creio no meu milagre. Meus irmãos, essa fé é uma fé para milagres. Ela não passa disso. Você vai receber o seu milagre conforme a fé que você tem. Segundo a misericórdia de Deus, Deus é infinitamente abundante em sua misericórdia. Não há nenhum mal nisso. Você crê que você vai receber o seu milagre, você se rastejar até o seu Senhor, crendo nesse milagre. Veja esse exemplo, Mateus 9:20 diz: eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Aquela mulher queria ser curada, e ela correu até o Senhor Jesus, e ao tocar nas suas vestes, ela foi curada. Porque, meus irmãos, ela tinha uma fé que ela acreditava que seria curada. Ainda assim, amados, nós temos um relato de Bartimeu. Bartimeu, ao ouvir que Jesus estava na redondeza, ele começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo tentava repreendê-lo, mas isso é que é extraordinário. Quando você tem essa fé dentro do seu coração, a fé é algo sobrenatural. Nada pode te impedir.
Nada pode te parar, porque a fé está dentro de você, a fé foi gerada dentro de você, e nada calou Bartimeu. Quanto mais o repreendia, o texto vai dizer, mais alto ele clamava, porque havia fé dentro dele. E o Senhor vem até ele, e o Senhor faz uma pergunta para ele: que queres que eu te faça? E a resposta dele é: que eu veja. Percebe, irmãos, que a fé para milagres, ela está também para todos nós. Todos nós podemos crer sim no milagre, não há pecado nenhum nisso. Se você estiver enfermo, lembre-se, o Senhor é bom e misericordioso. Ele pode te curar de todas as tuas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós, amados irmãos, podemos crer sim que o Senhor Jesus, ele pode nos sarar. Ainda assim, Ana clamando diante do altar do Senhor, e ela clamava muito e de tal maneira que chorava, e chorava muito, e o Senhor ouviu o seu clamor e atendeu, e deu a ela o que ela queria. Queridos, observem que esse tipo de fé, todos nós podemos ter também. É uma fé que é comum a todos nós. Observa que os milagres não dizem que você foi salvo. A fé nos milagres, porque você recebeu o milagre, não quer dizer que você está sendo salvo. Muito embora o nosso Senhor Jesus, quando ele termina de fazer alguns milagres, ele acaba dizendo para as pessoas: vai, a tua fé te salvou. Lembre-se, isso está partindo da boca do nosso Senhor, não é da boca de um homem comum, mas é do Filho de Deus. Ele tem todo o poder para falar que eles são salvos. Por isso, queridos, observemos que aqui também há um risco nessa fé. Esse tipo de fé, ela provoca também em muitos um certo orgulho e uma certa vaidade. Porque muitos acham, porque alcançou esse milagre em suas vidas, elas já se acham íntimas de Deus, elas se acham muitas das vezes muito maior em relacionamento com Deus do que as outras pessoas, e nisso ela quer dirigir a vida dela conforme o milagre que ela viveu, e ela ainda considera não necessitar de orientações de ninguém, e nem mesmo dos seus pastores. Por quê? Porque Deus lhe favorece quando ela clama. Há muitos assim no nosso meio, porque Deus lhe foi misericordioso, lhe fez um milagre, acham-se especiais, acham-se melhores do que até mesmo os pastores, e nisso está morando o pecado, porque o orgulho entra, ganha um milagre, entra o pecado. Cuidado por se achar especial, porque Deus foi gracioso contigo e um milagre aconteceu na sua vida, ou num dos teus familiares. Lembre-se sempre de Cornélio, que estava diante de Deus, as suas esmolas chegou diante do Senhor, mas ainda assim, ele não era salvo. Por isso observemos que há muitos tipos de fé, e nos dias de hoje, há muitos que estão se aproveitando desses tipos de fé, e está enganando o povo inteiro. E porque o povo quer viver com este tipo de fé, ainda hoje, nos nossos dias, o que nós estamos vendo agora é uma barganha pelo milagre. E aí você entra numa campanha, e nessa campanha você entra com um certo valor, e esse valor é o valor do seu milagre. Observe uma coisa, queridos, nós não podemos depositar a nossa fé nessas campanhas que são trazidas até nós com esses tipos de barganha, porque de Deus, meus irmãos, ninguém se zomba, ninguém pode barganhar com Deus, ninguém pode chegar diante de Deus e falar: eu te dou 1000 e você me dá uma cura. Ei, aqui diz a palavra de Deus que o justo viverá por fé.
Por isso, não venha com barganhas diante de Deus. Deus não é homem para viver debaixo das vaidades dos homens. Por isso essas campanhas têm levado multidões, porque é muito mais fácil a pessoa achar que está indo com fé, dando 100 lá, e pensar que vai receber o seu milagre, do que ela se prostrar diante do Senhor e orar e buscar e chorar, talvez igual Ana chorou. É muito mais fácil, irmãos, a gente levar os nossos recursos, é mais fácil a gente dar o nosso carro, a nossa casa, é muito mais fácil a gente entrar nesse tipo de barganha. Por quê? Porque nos parece que de certo modo eu tenho uma garantia do meu milagre, e Deus não age dessa forma. Deus age por meio da fé. Por isso, não me pergunte por que nessa igreja não tem campanha. Não tem campanha porque você tem que viver pela fé e não por barganha. Você tem que viver pela fé. Você tem que se relacionar com Deus, é pela fé. É pela fé que nos relacionamos com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, não adianta seus R$1.000, seus R$10.000. Isso para nada serve. Quer dizer, se você deixar na igreja, vai servir. Eu vou levantar um paredão ali do lado ali, pronto, vou construir. Mas diante de Deus, meu querido, a tua barganha não vale de nada. Ou você tem fé para se aproximar diante deste santo dos santos, ou não tem aproximação com dinheiro. Esse é mais um aspecto da fé que nós observamos, que não produz nada de salvação para a pessoa. E muito pelo contrário, há um certo risco aqui, pelo que observamos, da pessoa cair em pecado, nas suas vaidades, e dizer: eu conheço a Deus, eu sei como Deus é, eu já vivenciei os meus milagres, eu já vivenciei tantas coisas que eu sei como meu Deus é, e acaba se esquecendo que ela precisa de ter um relacionamento pela fé diante de Deus, debaixo dos preceitos do Senhor, e não pelas suas experiências. Não podemos parametrizar a fé pela nossa experiência com Deus. A fé nós temos que ter é conforme a palavra de Deus, é conforme Deus diz, é conforme Deus fala, é conforme Ele falou, assim nós seguimos. Partindo, amados, para o outro ponto da fé, é a fé para a salvação. Observemos que Deus, a multiforme graça de Deus, ou a abundante graça de Deus para os homens, ela é tamanha que Ele se relaciona conosco de modo variado. Porque Deus, Ele não está debaixo da lógica humana, Ele não segue padrões humanos. Deus, Ele segue a si próprio, porque Ele é Deus. Ele não precisa das nossas orientações, ou dizer como que Ele deve fazer. Por isso, a fé para a salvação, amados irmãos, ela é diferente. Porque a fé para a salvação é conforme Romanos 10:17 diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, amados irmãos, nós observamos aqui que a fé para a salvação, ela acaba sendo diferente. Você não possui ela, ninguém possui ela. Queridos, perdoe-me, deixe-me voltar aqui que tem mais um tipo de fé. Tem mais um tipo. Tem o dom da fé. Eu ia esquecendo, amados. Tem o dom da fé. O dom da fé é diferente. Eu acabei de falar do milagre que nós crendo receberemos. Crendo receberemos, mas tem o dom da fé. O dom da fé é aquele que o Espírito Santo distribui à igreja do Senhor. E a respeito do dom da fé, nós podemos, por exemplo, olhar para a vida de Elias. Elias, servo de Deus, ele disse que conforme a palavra dele, não choveria em Israel. E não choveu durante 3 anos e meio, porque ele tinha fé. E a fé que estava nele é a fé que Deus havia proporcionado. E ele cria que ele falando, Deus assim agiria.
E conforme ele fez, conforme ele falou, Deus fez. E depois ele foi orar. E ele orou por 7 vezes para que chovesse. E a chuva veio. Ele foi orar porque ele cria. O dom da fé está dentro dele. Ele crê que Deus vai lhe ouvir. E porque ele crê, Deus assim age. Porque Deus ama, irmãos, aqueles que têm fé. É por isso que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha para a oferta de Abel, é uma oferta pela fé. Então, amados, o dom da fé, ele é assim para nós também, como que um dom extraordinário. Elias também estava no monte, e ele orou a Deus para que caísse fogo do céu. Tamanha era a fé dele, tamanha a confiança em Deus, diante de profetas de Baal. Ele agora faz um desafio àqueles profetas. E o desafio é o Deus que respondesse com fogo. Esse era Deus em Israel. Olha que coisa extraordinária. E quando ele vai orar, que chega a vez dele, depois dos profetas de Baal se chicotear, se cortar, de clamar, e Elias zombar deles, grita um pouquinho mais, porque pode ser que ele esteja dormindo, ou pode ser que ele seja surdo e não está escutando bem. Então, amados irmãos, ele agora, com aquela fé extraordinária, manda preparar ali, o seu altar é preparado, ele manda molhar, e são jogadas águas e águas, é feito um rego, a água está em volta, e ele ora ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso, que lhe constituiu como profeta, e Deus responde com fogo do céu. Esse é o dom da fé. Ainda assim, amados irmãos, através desse dom, nós vamos observar que muitos homens vão chegar diante de pessoas deficientes, mortas, sem vida, vão orar e essas pessoas serão restauradas. Observe aqui eu quero matar também uma das conversas que tem nos nossos dias, daqueles charlatões que chamam as pessoas para orar, pessoas que estão doentes e não acontece nenhum milagre, ele acaba voltando para essas pessoas, a culpa delas não terem recebido milagres. São charlatões, não entendem nada da palavra de Deus, estão enganando o povo, pensa somente no lucro, pensa somente no dinheiro, e por isso, amados irmãos, as pessoas não são curadas, porque são enganadores. Esses irmãos estão aí para enganar. Por isso, não deem crédito nesses que dizem que você não recebeu o milagre, porque você não creu. Na verdade, Deus não deu a ele nada, nenhum dom da fé. Deus não deu dom para ele operar milagres. Deus não deu dom para ele operar maravilhas. E ele está ali querendo iludir o povo. Queridos, quem tem o dom da fé, observa no seguinte: não era, pois, Naamã, um homem de outra nação, e foi lá ter diante do servo de Deus. Chegando lá, por acaso, tinha algum pingo de fé naquele lazarento? Não tinha um pingo de fé. Ainda desprezou os rios de Israel. Não tem rio melhor da onde a gente vem. Foi necessário uma serva falar: meu senhor, acaso te pediu coisa difícil esse homem de Deus? O homem de Deus tinha falado assim: ó, lazarento, vai lá, mergulha 7 vezes no rio e você vai ser purificado. E ele saiu triste porque o rio tinha águas barrentas. Ali é para acabar com o orgulho, com a vaidade do caboclo. E aí ele foi, e chegando lá, ainda descrendo, mergulhou descrente 7 vezes. E na 7ª vez, ele sai purificado. Não foi pela fé dele, foi pela palavra do profeta de Deus. Observe que é o profeta de Deus, é a palavra dele. Ainda assim, queridos, ora, não tinha um certo jovem que estava ouvindo Paulo pregar, e ele está ouvindo Paulo pregar, e Paulo prolongou o discurso foi longo, e ele acabou dormindo na janela, caiu e morreu. É constatado a morte. Paulo para de pregar, vai até aquele menino que está morto, e o que ele faz? Ele ora. E quando ele ora, o menino volta à vida. Cadê a fé do morto?
não está em canto nenhum. Porém, meus amados irmãos, Deus concedeu graça e deu o dom da fé para os homens de Deus, para aquele que crê. O Espírito Santo distribuiu conforme lhe apraz na sua igreja. Por isso não depende de você, não depende do tamanho do seu glória, não depende do tamanho dos seus pulos, não depende do tamanho do seu reteté, depende da graça e da misericórdia de Deus. Somente isso, queridos. Depende de você crer, depende de crer no Senhor Jesus. Oh, glória, que maravilha, irmãos. Eu estou se sentindo aqui tomando um banho na cachoeira de Jesus. Oh, aleluia. Conversa é essa? Quando Deus dá o dom, irmãos, não tem engano não. Se é incrédulos, incrédulos ia. E eles indo até o Senhor, recebiam os seus milagres. Ele chegava, Paulo pegava o lenço lá, mandava passar lá, passa o lenço aí, saía tudo curado. A sombra de Pedro curando as pessoas, meus irmãos. A sombra de Pedro passando e curando, as pessoas sendo curadas. Observe, queridos, que esse é o dom da fé. É um dom que Deus dá a alguns dos seus servos como necessário para a igreja do Senhor. Portanto, nós devemos observar duas coisas: que tanto você pode crer no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pode operar um milagre na sua vida, independente de quem está orando, independente de ser o pastor ou o porteiro. Ei, independente de quem seja, se você está crendo em Deus, Deus opera o seu milagre. Não é porque é a aparente santidade da pessoa que você vai ter o seu milagre, é porque você crê no Senhor. E ainda assim, no dom da fé, esse é porque Deus distribuiu graciosamente, e aí Deus opera os seus milagres. Ainda assim, queridos, nós devemos observar que em meio a tantos milagres, nós devemos observar, porque os milagres é uma dádiva de Deus, mas também pode ser uma sentença para todos nós. Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Sidom, porque se em Sodoma e em Gomorra tivesse sido feito tantos sinais que em ti se fizeram, e neles haveria arrependimento. Portanto, haverá muito mais juízo para Tiro e Sidom do que para Sodoma e Gomorra. Por isso nós temos que ter atenção, irmãos. Nós não podemos brincar diante dos santos dos santos. Nós não podemos brincar diante do Deus verdadeiro. Não podemos zombar daquilo que Deus está fazendo e nem podemos nos orgulhar daquilo que estamos recebendo de Deus, porque Deus espera os seus servos humildes. Quão juízo maior é para aqueles que estão recebendo os seus milagres, porque Deus espera que os mesmos cheguem ao arrependimento dos seus pecados. E nós chegamos nesse ponto agora, que é o ponto da fé para a salvação. Ainda em Efésios diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Observe, você pode crer em Deus, você pode crer no seu milagre, mas você não tem a fé necessária para declarar: eu sou salvo. Sabe por quê? Se essa fé não vier de Deus para você, você não receberá a salvação do Senhor. E como vem essa fé? Essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso essa fé não estava em Cornélio, por isso essa fé não estava nos escribas, nos fariseus. Essa fé não está em nenhum homem religioso. Essa fé ela é produzida mediante a palavra de Deus que nós pregamos. À medida que eu prego nessa noite, pode estar sendo gerada essa fé para salvação no seu coração.
você poderia estar crendo de um modo errado na salvação do nosso Deus. Talvez porque recebeu um milagre, talvez porque Deus te usou para fazer um milagre, e nada disso, meus amados irmãos, produz uma gota de salvação na tua vida. O que produz é a pregação da palavra, é a obediência à palavra, é obedecer a Cristo, é seguir a Cristo. Essa é a fé para a salvação. E por isso, eu digo para vocês que nos dias de hoje devemos ter cuidado, porque aonde está sendo pregada a palavra de Deus, ali está sendo ministrada graça tamanha que as pessoas estão recebendo as gotas de misericórdia de Deus, para que elas creiam no Senhor Jesus e sejam salvas. Observem, queridos, o porquê não podemos faltar cultos. Alguns vão dizer, hoje não é necessário eu ir por culto, porque elas confiam em si mesmas, elas estão confiadas nas suas obras como Cornélio, elas estão confiadas nos seus comportamentos, não tenham feito nada de mal, não tenham feito nada de ruim, tenham observado os seus preceitos. Observa lá o jovem rico, tenham observado todas essas coisas, e o nosso Senhor Jesus diz, falta-lhe uma coisa apenas, vai, vende tudo que tu tem, porque o que tu tem não serve para caminhar comigo, depois vem e segue-me. Depois que você largar o mundo que você está vivendo, aí sim você pode me seguir, e seguindo a Cristo, amados irmãos, nós seremos salvos. Ei, não é porque você é bonzinho, não é porque você está sendo agraciado e engrandecido na terra, possuindo bens, não é porque o Senhor está sendo favorável a você e a sua casa está ficando bela, o seu carro está ficando novo. Não, não é por isso, é porque Deus age com misericórdia, nos dando a sua palavra e zelando da nossa alma. Hora ou outra eu ouço alguns dizer, apresentando os seus bens, não é o Senhor comigo? Veja como eu prosperei. Ah, irmãos, enquanto a cilada cai, aqueles que prosperam, aqueles que mais vão se enrincando, mais cercado de pecado eles vão chegando. Assim como o milagre produz a vaidade, a riqueza também produz. Queridos, e como nós estamos vendo vaidade nos nossos dias, como nós estamos vendo, e como nós estamos correndo atrás dela em todo o tempo. Necessário nos é carregar a cruz, necessário nos é a cruz de Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer ser salvo? É melhor seguir Jesus, pegar a tua cruz. Quantos não estão querendo ser artistas, famosos? Quantos não querem ter os seus nomes afamados? Oh, irmãos, e nos nossos dias está mostrando o quanto que os famosos não estão servindo para seguir a Cristo. É escândalo após escândalo. Nossa, um artista se converteu, aí a igreja fica, nossa, que lindo, converteu o artista. Como se algo extraordinário tivesse acontecido. Para nós e para Deus, não há diferença entre o artista, o rei, a rainha, e aquele que está lá na sarjeta, moribundo, se convertendo. Não há diferença. Deus não faz distinção de rico e pobre. Todos são chamados a seguir Jesus. Aí eu fico vendo um artista porque tem a voz bonita, 3 meses está lançando um CD gospel, nem aprendeu a doutrina da salvação, não sabe o que é a graça, não leu Romanos, não sabe o que é evangelho. Ah, meus irmãos, e está cantando e a igreja está indo atrás, né? Por isso não há uma gota de graça nesses louvores de hoje.
Porque são produzidos sem teologia, sem intimidade com Deus. Quer produzir louvor? Conheça a palavra de Deus, é ela que tem que ser cantada para o nosso Deus. Ei, quer produzir louvor? Desce na olaria de Jeová, vai consagrar, tem intimidade, vai jejuar, vai conhecer Deus, vai ver suas maravilhas, depois vem produzir suas canções. Aí quer produzir qualquer coisa, aí fica os crentes cheios de vaidade, cantando esses hinos abobalhados. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando veio na bênção, vai arrepender de quê? Vai se arrepender de quê? Arrependimento, amados, tem que ser esse arrependimento dos nossos pecados. Eu me arrependo porque eu sou um miserável pecador. E a salvação, a fé para a salvação, ela produz isso. Ela produz arrependimento em nós. Ela nos faz enxergar que nós somos pecadores, necessitados da graça de Deus. Quanta diferença há nas fés. Quanta diferença. E quanto cuidado nós devemos ter. É por isso que a palavra do Senhor diz: produzir frutos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Porque o Senhor não quer só te dar milagre, não. O Senhor não quer só te dar um dom, não. O Senhor quer salvar a sua alma. É a tua alma que interessa a Ele. Ele não quer só saciar a sua fome. Ele não quer só te aliviar dos males que estão te acometendo, não. Ele quer livrar a tua alma do inferno. Por isso, a fé para a salvação não se mistura com nenhuma barganha, com nenhum tipo de bagunça. Não se mistura com as invencionices dos homens. E por isso que se diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Não há mérito em você. A sua bondade não produz nada. É como um trapo de imundícia. E nós precisamos de Cristo nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. É por isso que a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.